um futuro incerto e tentando acertar e as respostas encontrar. Nem vou... Olá, boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Deus seja louvado por você estar aí. Não importa se você está na sua casa, no trabalho, o importante é que você está presente para juntos estudarmos a palavra de Deus. Deus seja louvado por você. Muito obrigado por nos dar o privilégio de juntos podermos abrir a palavra de Deus e juntos estudarmos mais um pouquinho dessa carta maravilhosa, essa carta de amor que Deus deixou para nós. Mas antes de estudarmos a Bíblia, eu quero convidar você a cantar um hino com a gente. Vamos preparar o nosso coração, a nossa mente, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Então vamos cantar agora o hino Falar com Deus. Preciso,
Deus seja louvado. Quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos falar com Deus agora em oração? Eterno Deus, amado Pai Celestial, mais uma vez agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Queremos suplicar ao Senhor, ó Pai, que Seu Santo e Bom Espírito visita cada pessoa neste momento. Cada uma que está com a sua Bíblia, com o seu aparelho de celular às mãos, ó Pai, que juntos vamos estudar a Tua Palavra, que Seu Santo e Bom Espírito fale ao coração deles. E que todos nós, ó Pai, possamos ser revestidos com o poder vindo do céu. E que ao folhear o Teu livro sagrado, possamos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. E que nós, ó Pai, possamos tomar uma decisão ao Teu lado. Pois essas bênçãos nós Te rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós vamos dar sequência a essa série de estudo que nós estamos fazendo toda segunda-feira. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que nós falamos na segunda. Ali nós falamos da criação e a tentação e queda de Adão e Eva. Então nós vamos dar continuidade a esse estudo e nós vamos ver que Deus não foi pego de surpresa. Pois Deus ele está sempre preparado. E aqui então através da Bíblia hoje nós vamos ver como o homem ficou depois que pecou. E o que o inimigo, o que Satanás tem feito para continuar enganando o ser humano. E qual foi o plano que Deus traçou para nos libertar. Abra sua Bíblia agora no livro de Gênesis. Livro de Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o verso 8 em diante. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. O verso 8. A palavra de Deus diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: O que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Olha só que interessante. No estudo passado nós percebemos que Adão, ele vendo qual seria o futuro, as consequências a qual iria acarretar sobre Eva, ele decidiu também participar das mesmas consequências. Adão não foi enganado pela serpente. Adão viu que Eva comeu do fruto e então ele resolveu partilhar das mesmas consequências que viria sobre Eva. O amor dele foi tão grande por Eva que ele decidiu: se tem que morrer, eu morrerei com ela. Mas agora, ao comer do fruto, ele percebe que está nu. No verso 7 você percebe que ele faz roupa de figueira. No original a palavra aqui é um avental, tampa a parte da frente, tanto dele como de Eva. Isso mostra qual é a justiça do ser humano. Quando nós queremos encobrir os nossos pecados, sempre alguém vai estar percebendo a nossa nudez, a nossa falha. Adão tentou encobrir o seu pecado, mas ele não conseguiu. Então Deus agora vem no jardim. Era costume de Deus passear sobre o jardim do Éden, conversar com o casal edênico. E nesse momento agora, quando eles ouvem a voz de Deus, eles fogem. O pecado faz isso. O pecado faz nós fugirmos de Deus. Você já percebeu como as pessoas hoje têm uma dificuldade de aceitar a palavra de Deus, têm uma dificuldade de buscar a Deus em oração, buscar a Deus e ir na igreja orar, adorá-lo? Você já percebeu a dificuldade que temos de ler o livro sagrado? Porque o pecado faz com que nós venhamos nos afastar de Deus cada vez mais. E Deus está cada dia nos aproximando da gente e nós fugindo dele. Não foi diferente com Adão e Eva. Eles fugiram. E eu quero dizer para você, esse Deus que fala aqui, que Deus foi no jardim do Éden, é Jesus. Jesus, ele veio até o jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. E agora, eles veem suas falhas, seus defeitos de caráter, porque agora o orgulho, o egoísmo, a vaidade tomou conta do ser humano. E Adão agora, ele fugindo da presença de Deus, Deus continua indo ao encontro de Adão e chama por Adão. E Adão agora, vendo que não consegue fugir de Deus, ele responde. E a resposta de Adão para Deus foi o seguinte:
ouvi a tua voz e fiquei com medo, porque eu estou nu. E Deus então faz uma pergunta, já sabendo a resposta. Deus fala, por acaso comeste da árvore da qual eu disse para não comer? E aqui, Adão fala assim, a mulher que me deste por esposa, me deu do fruto e eu comi. Então Deus agora vai conversar com Eva. E quando Deus conversa com Eva, Eva dá a seguinte resposta para Deus. A serpente me enganou e eu comi. Esse jogo de palavra, tanto de Adão como de Eva, eles queriam culpar a Deus. Quando Adão fala assim, a mulher que me deste, ele está falando, a mulher que o Senhor criou, a mulher que me deu como esposa, foi ela me deu um fruto e eu comi. Então se o Senhor não tivesse criado ela, eu não teria pecado, eu não teria comido do fruto. Então agora a Deus vai falar para Eva, a Eva vai falar, a serpente, quem tinha criado a serpente? Deus. Em outras palavras, o casal agora estava acusando Deus dos seus pecados. Eles erraram, eles falharam, mas eles procuraram alguém para ser culpado. E você percebe que hoje é a mesma coisa? Você consegue entender que hoje as pessoas pecam, as pessoas falham, às vezes deixam de ir na igreja, deixam de estudar a Bíblia, deixam de orar e sempre ela está culpando outras pessoas. Ah, eu não vou mais na igreja por causa de fulano, de Beltrano. Olha, aquele pregador eu não gosto do jeito que ele fala. Olha, tem uma pessoa que recebe na igreja, eu não vou com a cara dela. E o problema está em nós, mas sempre culpamos outras pessoas por não estar na presença de Deus. Adão e Eva culpou o próprio Deus. Eu quero perguntar para você, talvez você que está ouvindo esse estudo, está há algum tempo sem vir na igreja, está há algum tempo sem estudar a Bíblia, e nesses dias o Espírito Santo tocou no seu coração e você, através da internet, começou a acompanhar os estudos. Eu pergunto para você, o que está atrapalhando você? O que atrapalhou você nesse período atrás de não estar indo na igreja? A gente sabe que nesse período agora desses meses, por causa do Covid-19, a igreja está fechada. E quando a igreja reabrir, qual será a sua primeira decisão? Voltará para a casa do Pai? Reconhecerá os seus pecados, as suas falhas? Entenderá que não é por causa das pessoas que você está longe de Deus, mas sim por culpa sua mesmo, por causa das suas decisões? E mesmo você sendo errado, errada, falhou, Deus ainda continua te buscando? Assim como Deus foi ao encontro de Adão, Deus vai ao meu e ao seu encontro. Não importa como você está. Mas talvez você está olhando para a sua vida, para a sua natureza pecaminosa, e quando você contempla diante do espelho, você acha que não tem mais jeito. Tudo isso é consequência do pecado. Mas no decorrer desse estudo você vai perceber que há um jeito para a minha e para a sua vida. Olha só o que aconteceu com o ser humano por ter desobedecido a palavra de Deus. O capítulo 6, o verso 5 de Gênesis. Passou-se 1656 anos depois que Adão foi expulso do Jardim do Éden. 1656 anos depois que Adão pecou e foi expulso do Jardim do Éden, Deus ali, ele foi até Adão. Adão tentava fugir de Deus. Deus conversou com Adão. Deus providenciou um meio, umas vestes de cordeiro para Adão. Ali Adão entendeu, compreendeu que aquelas vestes de figueira não serviam, então Deus faz veste de cordeiro. Aquele cordeiro simbolizava o que Cristo um dia faria pela raça humana. Mas as consequências do pecado de Adão, Deus não livrou. Assim como Deus não livra nem eu nem você das consequências do pecado. Nós podemos decidir pecar. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências teremos que passar por ela. Adão e Eva foi expulso do Jardim do Éden. E agora, Adão, longe do Jardim do Éden, tem que plantar ali, vai suar agora, vai sofrer um pouco mais, vai cansar para colher os seus frutos. E aí depois que ele é expulso agora do Jardim do Éden, passa 1656 anos. O ser humano está tão terrível que Deus manda o dilúvio sobre a terra. Mas o que me chama a atenção antes de Deus mandar o dilúvio sobre a terra é o verso 5 do capítulo 6, a qual a palavra de Deus diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal
todo o desígnio do seu coração. Deus tinha falado para Adão e Eva, para não comer do fruto do bem e do mal. Porque se no dia que comer, certamente morreria. A serpente, Satanás foi e falou para Eva, não morrerás. Adão e Eva está vivo? Quem estava com a verdade? Além de Deus estar com a verdade, Deus ainda mostrou para Adão as consequências do pecado. E aqui agora, antes do dilúvio, nós vimos quão terrível foi o pecado. Deus olhando para a raça humana, para as suas criaturas, que Ele fez a imagem, a sua semelhança, agora Ele olha para seres humanos e vê que todo o desígnio do seu coração é voltado para o mal. O pecado tem essa capacidade de fazer isso na vida do homem. Quando nós nos afastamos de Deus, nós não conseguimos discernir, ter um discernimento correto das coisas espirituais. Então a tendência nossa é sempre voltar para o mal, sempre voltar para as coisas pecaminosas. E esses homens agora, os seres humanos, nesse período agora, eles esqueceram de Deus. Eles valorizavam mais a si mesmo. Eles não estavam preocupados em adorar o Deus Criador. Adorava árvores, ídolos, menos Deus. E todo o desígnio do seu coração era voltado para o mal. Olha só mais um texto, Jeremias, capítulo 17, o verso 9. Jeremias 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, o verso 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha a situação do ser humano. Enganoso é o coração. E o profeta Jeremias, ele fala que desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Existem muitas pessoas que dizem assim, eu vou seguir o meu coração. Só que a Bíblia fala que o coração é enganoso. Depois que o pecado entrou no mundo, a nossa natureza pecaminosa nos engana. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo certo porque estamos tomando decisão de acordo com aquilo que nós queremos e não de acordo com aquilo que Deus quer. E a Bíblia está falando que o seu coração é enganoso, que você não pode tomar decisão voltado naquilo que você quer. Você precisa buscar em Deus em oração. Você precisa buscar em Deus sabedoria para tomar suas decisões. Porque quando eu tomo decisão por minha conta, eu caio no engano. Eu sou falho. A Bíblia fala que meu coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Consegue entender? A necessidade que temos de buscar o nosso Senhor e Salvador? Consegue entender que nós, com as nossas forças, com as nossas lutas, nós não conseguimos? Nós precisamos de alguém. Essa é a situação do ser humano depois do pecado. Eu quero convidar você para ler mais um texto que está lá em Mateus capítulo 15, o verso 19. Mateus 15, versículo 19. Mateus capítulo 15, o verso 19. A palavra de Deus diz assim: porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha só o que sai do nosso coração. Uma pessoa sem Deus, ela é unicamente voltada para o mal. Tudo isso aconteceu porque o casal edênico pecou. E lá em Romanos capítulo 5, verso 12, fala que todos nós somos pecadores. Todos nós recebemos de herança a natureza pecaminosa. E se nós não buscarmos em Deus força, poder para vencer o mal, para vencer esse mundo de pecado, se nós não aceitarmos, abrirmos os nossos corações para o Espírito Santo trabalhar, são essas coisas que saem do nosso coração. Só o que é mal. A consequência do pecado é essa. E sabe o que me assusta? É que ainda Satanás continua enganando pessoas, assim como enganou Eva lá no Jardim do Éden. Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios capítulo 11, o verso 14. 2 Coríntios capítulo 11. Segunda Coríntios capítulo 11. Eu vou ler o verso 13 e o verso 14.
Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Aqui Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está falando dos falsos apóstolos, falsos pastores, obreiros fraudulentos, pessoas falsas. E hoje o que nós mais vemos no mundo são obreiros falsos, aproveitando de situações para enriquecer e não estão pregando a palavra de Deus. E esses falsos apóstolos, falsos obreiros, eles dizem ser de Cristo. Eles usam até a Bíblia de certa forma, usando meias verdades para enganar as pessoas. Mas só que o verso 14, Paulo escrevendo ao Coríntios diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Assim como Satanás enganou Eva lá no jardim do Éden, ele tem usado falsos pregadores para enganar as pessoas. Lá ele usou uma serpente para enganar Eva. Hoje ele está usando pessoas, homens, mulheres, para enganar outras pessoas. Existem muitas pessoas que estão indo cada vez mais enlaçadas por essas falsas pregações que tem por aí. Teologia da prosperidade. Vem hoje na igreja que você vai ser curado. A maior cura que Deus quer fazer na sua vida é a cura espiritual, é te libertar do pecado. Se existe o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida, é te libertar do pecado. Se você está com um problema de saúde, uma dor de cabeça, um problema na coluna, um câncer, não sei, se você estiver na fase terminal, para Deus é muito fácil Ele te curar dessa parte física. Mas o maior milagre que Deus quer fazer na sua vida, e principalmente nesses últimos dias, é a cura espiritual, é te libertar do pecado, é te libertar das garras do inimigo, é te libertar do engano e trazer você para a luz. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Mas Satanás, ele ainda continua trabalhando. Ele ainda continua enganando pessoas. E ele tem usado outras pessoas para isso. Por isso que Deus te chama para ficar atento, assim diz o Senhor. Você percebe a situação a qual o mundo está? Você vê o que aconteceu quando o mal entrou no mundo? Quando o ser humano decidiu desobedecer a palavra de Deus e seguir a tua vontade? Como se ficou a situação da raça humana? Mas Deus não foi pego de surpresa. Eu louvo a Deus porque Ele sempre está preparado. Eu quero convidar você agora para abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 3, o verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um verso bastante conhecido. 3,16. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe? Deus, Ele criou Lúcifer. Deus sabia que Lúcifer ia pecar. Deus sabia que Lúcifer ia se rebelar. E talvez você está perguntando, talvez essa pergunta já surgiu na sua mente várias vezes. Se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria no céu, por que Deus então criou Lúcifer? Sabe por quê? Porque Deus, Ele não degradeia com seu caráter. Ele sentiu o desejo de criar, Ele criou. Porque todo mundo tem que ter o livre-arbítrio, inclusive Deus. Porque se Ele souber, ele sabendo que Lúcifer ia se rebelar contra o céu, e depois causaria todo esse dano no planeta Terra, ele sabendo disso, ele fala, não vou criar. Então, todos os seres que ele criaria, seriam robôs, que não teriam livre-arbítrio, simplesmente ia adorar ele. Aqueles que poderiam se rebelar, não. Então Deus, Ele não degradeia com o seu caráter. Assim como Deus criou Adão e Eva, sabendo que Adão e Eva pecaria. E quando Deus criou Adão e Eva, Ele já tinha um plano. O homem vai pecar. Eu irei lá. Eu morrerei por ele. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Ele veio para pagar o preço. E não foi uma morte comum. Abra sua Bíblia agora em 1 Pedro. Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3. Capítulo 2, perdão. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 24. E o verso 25. A palavra de Deus diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vós convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ele carregou os nossos pecados sobre o madeiro. Aquela cruz a qual Cristo foi crucificado foi a minha e a sua cruz. Ali ele pagou o preço do meu e do seu pecado. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. Nós estávamos totalmente vivendo do engano, aproveitando prazeres carnais que nos conduzia à perdição, à derrota total. Mas Jesus, ele veio para nos libertar do pecado. Aquilo que nós éramos incapazes de fazer, que era pagar o preço. A dívida é altíssima, o salário do pecado é a morte, e todos nós somos pecadores, então todos nós deveríamos morrer. Mas Cristo veio para morrer no meu e no seu lugar. A morte de cruz. E aqui fala que nós éramos como ovelhas, perdidas, desgarradas. Mas agora, porém, vos convertestes ao bispo, pastor e bispo da vossa alma. Pedro, o apóstolo Pedro, está chamando nós para uma conversão. Entendemos que Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou o preço do nosso pecado. Eu e você agora precisa tomar uma decisão. Converter-se a Ele. Abandonar os prazeres carnais. Deixar de lado essa vida pecaminosa. Abandonar a nossa própria vontade para viver a vontade de Cristo em nós. Pedro está fazendo esse apelo nessa noite. Quantos hoje vai dizer para Deus: Senhor, eu quero abandonar a minha vida de pecado. Eu quero abandonar os meus desejos, os meus prazeres para viver a tua vontade em minha vida. Quantos de nós hoje estamos dispostos a tomar essa decisão ao lado de Cristo? Abra sua Bíblia, Isaías 53. Isaías capítulo 53, o verso 5 e o verso 6. Isaías 53, versos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre Cristo caiu a iniquidade de todos nós. Ele pagou o preço, um alto preço. O amor de Cristo é tão grande que ele decidiu morrer em nosso favor. Sabe, conta-se uma história de um general. E esse general estava em guerra com um certo país. E o seu filho era um soldado. E o seu filho foi capturado pelo exército inimigo. E ali o exército inimigo descobriu que aquele soldado capturado era filho do general. E ali então eles viram um meio de derrotar o exército desse general. Então liga para o general e diz: capturemos seu filho. Capturemos seu filho. E ali então, nós vamos colocar ele na linha para falar com você. E o filho então fala com o general: pai, eu fui capturado, pai. Eu fui capturado. O senhor precisa me ajudar.
O pai, olhando para o filho, diz o seguinte: filho, existe uma nação para ser salva. Você precisa morrer para nós sermos vencedores. E naquele dia, o filho daquele general foi executado pelo exército inimigo. Porque existia uma nação que precisava ser salva. Na cruz do Calvário, Jesus bradou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou seu filho. Mas o pai sabia que o filho precisava morrer para salvar uma nação, para salvar um povo, para salvar todos os seres humanos. Com a morte de Cristo na cruz do Calvário, todos nós podemos ser salvos. Basta simplesmente aceitá-lo. Basta simplesmente dizer: eu aceito e eu quero viver segundo a tua vontade. Deus te ama. E esse amor de Deus para com você é bem antes de você querer mudar. Ele não espera você mudar para Ele te amar. Ele já te ama. É inexplicável o amor de Deus, a ponto de morrer na cruz do Calvário. Convido você a ler mais um verso na Bíblia. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5, verso 8. A palavra de Deus diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É do jeito que você está que Cristo aceita. Não espera uma mudança na sua vida. Do jeito que você está, aceita Jesus como seu Salvador. E Ele vai fazer uma obra de transformação. É Ele que nos transforma. É Ele que muda o nosso caráter. É Ele que muda o nosso gosto, os nossos prazeres. Ele tem poder de transformar a vida. Ele quer transformar a sua vida. Você aceita Jesus como seu Salvador? Você aceita o que Cristo fez na cruz do Calvário por você? Você aceita o sangue que Ele derramou ali, que tem poder de te purificar, de te limpar, de te lavar? Se você aceita, entrega a sua vida a Jesus. O inimigo achou que quando fizesse Adão e Eva pecar, ele seria vitorioso. Mas Cristo veio e venceu na cruz, para que eu e você pudesse ter vida eterna. Muito em breve Jesus virá para nos conduzir para as mansões celestiais. Ele quer te levar também. Ele quer te levar para um lugar melhor, o melhor lugar do mundo, que é aos pés do nosso Salvador. Você gostaria de agora estar aos pés do seu Salvador? Você gostaria de agora confessar seus pecados diante do Salvador, reconhecendo que só Ele pode perdoar, que só Ele pode nos limpar, que só Ele pode nos conduzir para as mansões celestiais? Gostaria? Então faça uma entrega a Ele nessa noite. Entrega a sua vida a Jesus. Eu quero convidar você a cantar um hino comigo. Enquanto você canta esse hino, mas medite na letra desse hino, canta com o coração. E cada letra, cada estrofe desse hino, diga: Senhor, eu quero estar ao teu lado. Eu quero viver contigo. Toma o meu coração. Entrega a sua vida a Jesus. Vamos junto agora cantar o hino O Melhor Lugar do Mundo. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas
junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém. Deus seja louvado. Que você realmente possa entregar sua vida a Jesus. Que você confia nesse plano da salvação. Deus te ama e Ele quer te conduzir para o céu. Fecha seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Santíssimo Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, pelo estudo dessa noite. Obrigado, ó Pai, porque falaste aos nossos corações. E que nós, ó Pai, possamos realmente fazer uma entrega total ao Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que estamos vivendo neste mundo e muito em breve o Senhor virá para nos buscar, tirar desse mundo de pecado e nos conduzir para as mansões celestiais. Então, por favor, ó Pai, ajuda-nos, fortaleça-nos e nos capacita a se preparar para esse dia. Derrama tuas bênçãos sobre cada pessoa que participou dessa classe bíblica. Que a pessoa do teu Santo Espírito seja presença constante no lar de cada um. Que seus santos anjos sejam enviados, ó Pai, para os protegê-los e os livrá-los de todo o mal. E que eles possam ter um restante de semana na sua companhia, cheia de bênção e glória. Pois essas bênçãos nós te rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
nas mãos do Senhor, toda alegria e até nossa dor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda aflição e também o amor, frutos de paz Ele quer nos doar. Deus tem um jeito tão sábio de amar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer. Quer ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, mesmo os problemas que trazem pavor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda amargura transforma em louvor. Raios de luz Ele quer enviar, todas as coisas irá revelar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer. Quer ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Deus tudo pode, sim, pode fazer. Pode fazer. Deus tudo pode fazer. Deus tudo pode fazer. Deus tudo pode, sim, pode fazer. Pode fazer. Quer ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor. Deus tudo, toda alegria e até nossa dor, Ele pode transformar em bênçãos para